quem ainda não me conhece, eu vou me apresentar aqui rapidinho. Meu nome é Marcela Rodrigues, eu sou médica pelo FMG, eu formei em 2013. E em seguida eu fiz a residência de ortopedia e traumatologia no Hospital da Baleia. Depois eu já emendei em outra residência médica, que é outra especialidade, que é a cirurgia da mão. Hoje eu sou titular das duas sociedades e membro da SET, que é a Comissão de Ensino e Treinamento da Sociedade Brasileira. Bom, em 2019 também fiz parte do Clube Atlético Mineiro, o time feminino de futebol, e foi uma experiência incrível na medicina do esporte. E em breve estarei na Sociedade da Medicina do Esporte também. Vamos entender aqui sobre manguito então? Vamos falar de manguito rotador? O que é o manguito rotador? É um conjunto de músculos, é um conjunto de 4 músculos que estão localizados no ombro. Esses 4 músculos são o músculo subescapular, que é anterior à escápula, o supraespinhal, que está superior, o infraespinhal, que está inferior à espinha da escápula, e o redondo menor, que está um pouquinho mais abaixo. Esses 4 músculos compõem o manguito rotador. Isso é importante para a gente entender os movimentos que eles fazem, a localização, as patologias e também porque cai em prova. Gente, o redondo maior não faz parte do manguito rotador. Isso é uma dúvida muito frequente. A gente tem 2 músculos chamados redondo. Existe o redondo maior e o menor. Apenas o redondo menor compõe o conjunto de músculos do manguito rotador. Ok? Agora eu trouxe uma imagem anatômica para vocês. Primeiro, uma visão dorsal, uma visão posterior do ombro direito do paciente. Aqui a gente vê a caixa torácica, as costelas, a escápula que está coberta com a musculatura, e na escápula a gente consegue ver essa proeminência óssea linear que a gente chama de espinha da escápula. Acima da espinha da escápula a gente tem a musculatura do supraespinhal. Embaixo da espinha da escápula a gente tem a musculatura do infraespinhal. E essa musculatura menorzinha, um pouquinho mais embaixo, é o redondo menor, que vocês podem ver aí que está em inglês, é o teres menor tendon, que é o redondo menor. O redondo menor, o infraespinhal e o supraespinhal, que estão sendo visualizados nessa imagem, eles vão se direcionar para a cabeça do húmero e vão se inserir ali na tuberosidade maior da cabeça do húmero. Essa tuberosidade maior, ela se localiza na parte mais lateral da cabeça do húmero. Então, esses músculos, quando eles se contraem, eles vão fazer um movimento direcionando o braço para alguma direção. O supraespinhal, como ele está aqui em cima, quando ele contrai, quando ele puxa a grande tuberosidade, ele faz flexão e elevação. Olha só, quando ele contrai, ele está aqui em cima, ele vai puxar o ombro, ele vai puxar a grande tuberosidade, então ele vai fazer o movimento de elevação. Já o infraespinhal e o redondo menor, que estão ali atrás, eles também se inserem aqui na grande tuberosidade. Quando eles contraem, eles vão fazer o quê? Eles vão puxar o ombro para trás. Eles vão fazer rotação externa. Então, essa é a função do infraespinhal e do redondo menor. Agora, a gente vai ver o ombro de frente. Olha só essa imagem do ombro de frente, mostrando aí a musculatura do subescapular. O subescapular, ele se origina ali no corpo da escápula e ele vai se inserir na pequena tuberosidade. A pequena tuberosidade é uma elevação óssea mais anterior do que a grande tuberosidade. Então, o músculo subescapular está bem aqui nessa região. De forma que quando ele contrai, ele puxa o ombro, ele puxa essa pequena tuberosidade fazendo, rotação interna. Então, o subescapular faz rotação interna. Por que a gente tem que entender o que cada tendão, cada músculo faz? Porque quando a gente estiver fazendo o exame físico do paciente, cada exame físico vai estar testando um músculo diferente. Então, se o paciente tiver sintomas só quando ele faz rotação interna, a rotação interna está fraca, a gente vai saber que a lesão aconteceu no subescapular, que é o único que faz rotação interna. O que mais lesa, o que mais machuca nas lesões de manguito é o supraespinhal.
O supraespinhal, como vocês podem ver aí, que é esse músculo mais superior, ele vai passar por baixo do acrômio, ou seja, na região subacromial, e ele vai se inserir lá na grande tuberosidade. De forma que movimentos que a gente faça com muita elevação do ombro, por exemplo, esporte ou então faxina, movimentos que a gente tem que ficar com a mão acima do nível do ombro, professor, né? A gente tem o que? O impacto dessa região. A cabeça do húmero, ela vai começando a impactar ali na região inferior do acrômio. Então essa região, que é a região subacromial, começa a ficar machucada. Todas as estruturas que passam ali, incluindo a bursa, que é essa bolsinha de líquido sinovial que a gente tem aí, é um espaço virtual, na verdade. A gente só consegue ver ela quando ela tá com algum líquido dentro, quando ela tá inflamada, por exemplo, né? Então esse é o espaço subacromial, onde o tendão começa a se machucar, porque vai criando um impacto da cabeça do húmero com a região subacromial. Nessa imagem, o tendão do subescapular está sendo mostrado cortado, só para vocês entenderem aonde que está a superfície articular. Essa superfície articular que a gente está vendo aí é a superfície articular gleno-humeral, da glenoide com a cabeça do húmero, que é uma articulação de bola e soquete. Além disso, tem uma musculatura, um tendão passando aí na região, que é muito importante na avaliação desses pacientes com lesão de manguito, mas que ele não faz parte do conjunto de 4 músculos do manguito. Mas esse tendão aí pode causar dor e a gente vai investigar ele também no exame físico, que é o tendão da cabeça longa do bíceps. O tendão da cabeça longa do bíceps, ele vai se originar num tubérculo, que é uma proeminência óssea, na parte mais superior da glenoide. Chama tubérculo supraglenoidal. Ele se origina ali, ele vai passar por cima da cabeça do húmero, ele vai descer entre as duas tuberosidades. Existe um sulco entre essas duas tuberosidades, que é o sulco para a cabeça longa do bíceps. E ele vai descer coberto ali por um ligamento que chama ligamento transverso, que vai estabilizar esse tendão nesse sulco. E aí ele desce para a região do braço, que é onde tem a sua massa muscular. Em alguns casos, esse tendão pode estar inflamado, com dor, ou pode existir até subluxação desse tendão nessa região. E então isso tudo vai causar sintomas e a gente vai identificar e vai examinar isso no exame físico. Já já a gente vai falar sobre isso. Bom, vimos aqui a anatomia. Lembrando que rupturas do manguito rotador é muito comum, acomete a população em geral, é muito frequente. O músculo mais suscetível a rupturas e lesões é o supraespinhal. E olha que interessante, 50% das pessoas acima de 60 anos vão ter algum grau de ruptura e 60% das pessoas acima de 70 anos vão ter algum grau de ruptura na ressonância magnética quando examinados. Então, é muito alta a incidência, é um processo natural, degenerativo natural dos tendões. E aqui é um pouco mais proeminente essa degeneração, essa lesão dessa musculatura do manguito. Essas rupturas podem acontecer por diversas causas. A primeira causa é trauma agudo. O paciente às vezes cai, dá um trauma importante e tem uma lesão da musculatura do manguito, do tendão do manguito, né? A maioria desses casos, que são lesões maiores e traumáticas, a gente vai ter que reparar. Mas o objetivo dessa aula não são as lesões traumáticas, né? São as lesões por microtraumas, as lesões que também acontecem por processos degenerativos ou doenças inflamatórias, ou por impacto subacromial, que vai ser um processo insidioso, e não uma queda aguda, mas sim um processo que vai levar ali meses ou anos para acontecer. E eles vão evoluir de acordo também com o envelhecimento. Então a gente tem várias causas para essas rupturas. O que está associado e o que vai trazer risco de ter mais lesões de manguito, né? Idade, quanto mais velho o paciente, maior a chance, né, dele ter, porque ele vai passar pelo processo natural de envelhecimento. Tabagismo, hipercolesterolemia e história familiar de lesão de manguito rotador. Então, esses são os 4 fatores de riscos já identificados aí em estudos prévios. Como o paciente vai chegar pra gente? Ele vai chegar pra gente questionando dor e limitação funcional.
com dificuldade de fazer as coisas, que necessita que a mão esteja acima do nível do ombro. Então, esse paciente vai chegar com uma queixa de dor e limitação funcional. O que vai mudar esse quadro pra gente, né? Porque a gente pode ter pacientes em vários estágios. Então, a idade do paciente, se ele pratica esporte ou não, atividade física, o tamanho dessa lesão, né? Se ele tiver uma lesão maior, provavelmente ele vai ter um quadro maior de dor. O número de lesões envolvidos. Quanto mais tendões envolvidos, maior a limitação funcional desse paciente. Menos movimento, menos força ele vai ter para elevar esse membro, por exemplo. Então, o exame e a queixa do paciente vai depender muito do que ele apresenta. Essa dor que esse paciente apresenta é uma dor insidiosa, na maioria das vezes, quando não tem história de trauma agudo. É uma dor que vai se iniciar, dor mais leve, a partir das semanas ou meses, essa dor vai se intensificando. Essa dor piora com atividade ou esforço físico. Essa dor pode estar presente à noite. Pasmem, dor de manguito rotador pode estar presente à noite. E esse é um dos fatores para a gente não realizar tratamento cirúrgico, porque pode ter outras associações a essa interpretação álgica que não vai trazer bons resultados para a cirurgia. Além disso, vai ter principalmente uma limitação de movimento, que é a ADM, amplitude de movimento, uma limitação de movimento ativo. O paciente perde a força para elevar o braço, porque a musculatura está dolorida e às vezes rota, arrebentada. Então a gente tem perda de movimento e elevação ativa principalmente. Mas a passiva geralmente está presente. Então se ele pegar a outra mão e levantar o braço, ele comumente, geralmente, ele vai conseguir o movimento completo, porque não existe um bloqueio ósseo, não existe uma capsulite adesiva, não existe um ombro congelado, existe uma lesão de tendão que ele não consegue fazer o movimento ativo, ele não consegue fazer a contração muscular ter uma efetividade no movimento. Ok? Até aqui? Então, falamos aqui de como o paciente vai chegar, quadro clínico. Agora eu quero falar para vocês sobre exame físico. Vamos falar aqui de alguns testes no exame físico que a gente vai fazer na interpretação de uma lesão de manguito rotador. Lembrando que o exame físico sempre começa da parte de inspeção, depois palpação, depois movimentos, ADM, amplitude de movimento e por último os testes especiais. Mas se eu ficar falando todas as etapas e todos os detalhes, a gente vai se perder de tanta informação. Então vamos focar aqui nos testes especiais. Eu não vou falar todos porque são muitos testes de ombro, deve ter mais de 20 ou 30 testes de ombro. Aqui a gente vai falar os principais testes específicos da articulação do ombro para avaliação de lesão de manguito rotador. Esses testes de manguito rotador no exame físico são divididos em testes de impacto e testes especiais de manguito. Os testes de impacto vão avaliar lesões inflamatórias que pioram com o impacto. Aquele impacto que eu falei para vocês, do espaço subacromial, da cabeça do húmero impactando na região inferior do acrômio. Então, os movimentos que a gente vai realizar nesses 3 testes vão piorar esse impacto, vão acentuar esse impacto, de forma que o paciente vai queixar uma dor, uma piora da dor dos sintomas. Depois a gente vai falar dos testes especiais, aí eu vou mostrar uma imagem de cada um desses para vocês entenderem. Já dei um print aí, porque nos próximos slides eu não escrevi qual teste é para qual músculo, só nesse slide. Então, quem quiser salvar, já dá um print nesse slide, aproveita e marca nos stories, @Marcelo Ortopedista e os nomes dos testes, tá bom? Então, vamos ver aqui primeiro os 3 testes de impacto. Quais são? São esses 3. O de Nier, o de Hawkins-Kennedy e o de Okun. O de Nier é o primeiro à esquerda, superior à esquerda, no qual a gente vai fazer uma elevação desse membro superior para provocar o impacto da cabeça do húmero com o acrômio. E o paciente vai queixar dor. O segundo, o paciente vai fazer vai relaxar o membro superior e o médico vai fazer, o doutor, o ortopedista, o examinador, né, ou o fisioterapeuta, ou terapeuta ocupacional vai realizar o movimento de impacto com flexão do ombro e flexão do cotovelo, fazendo a rotação interna forçada.
Esse movimento é um movimento feito para o Hawkins Kennedy, criando um impacto acentuado aqui para o paciente sentir a dor para ser identificado se existe ou não a doença do manguito. E o terceiro e último é o teste de Okun, no qual o paciente coloca a mão no ombro contralateral e a elevação desse cotovelo, desse membro, também vai causar o impacto no ombro, da cabeça do húmero com acrômio, e isso também é um teste de impacto. Então são esses três os testes de impacto. Agora a gente vai ver um por um os testes de avaliação do manguito rotador. Vocês lembram que eu falei para vocês que cada músculo do manguito faz uma função. Então aqui cada teste vai ser para avaliar um movimento que vai estar avaliando um músculo especial. O primeiro é o teste de Job. No teste de Job, a gente vai pedir o paciente para fazer um joinha. O Job não é de joinha, mas ajuda a decorar, né? Vai fazer um Job, um joinha para baixo, ou seja, ele vai fazer uma rotação interna e ele vai fazer uma elevação do membro superior contra a resistência do examinador. Então o examinador vai colocar a mão aqui e vai falar: faz força para cima com o cotovelo em extensão e rotação interna. Esse movimento a gente está testando o músculo supraespinhal, que é o principal lesado nas lesões de manguito rotador. Se ele tem uma dor ou uma fraqueza para fazer essa elevação, a gente vai suspeitar de lesão. Só ter a dor não fecha diagnóstico, mas se ele tiver a fraqueza para elevar, aí assim a gente pode preocupar um pouco mais, porque já tem um prejuízo funcional ali daquela elevação do membro, que é uma função principalmente do supraespinhal. O segundo teste é o teste para avaliar o infraespinhal, que é o teste de Patt. Nesse teste, a gente vai testar o quê? Rotação externa. Já que essa musculatura está aqui posterior à escápula, embaixo da espinha da escápula, e ela se insere aqui na tuberosidade maior, que está bem lateral. Então, quando ela contrai, ela vai puxar o nosso ombro para posterior e ela vai fazer rotação externa. Então, nesse teste, a gente vai fazer a rotação externa contra a resistência. A gente vai pedir o paciente para fazer uma resistência de rotação externa, empurrar a mão aqui do examinador para trás, de forma que a gente está testando a força de rotação externa. Esse teste pode ser feito assim, com 90 graus de flexão do cotovelo e do ombro, ou ele pode ser feito com o paciente em pé e a gente pede ele para fazer rotação externa sem a flexão do ombro, com o ombro em posição anatômica e neutra, tá? Então esse teste pode ser feito dessas duas formas, é o teste de Patt e ele vai testar principalmente o infraespinhal. É claro que o redondo menor também vai contribuir, mas principalmente o infraespinhal está sendo testado aqui. Agora a gente tem um teste para testar o oposto, rotação interna, para a gente testar quem? O subescapular, que está aqui anteriormente, que quando contrai faz rotação interna. Para a gente testar a rotação interna, a gente vai solicitar que o paciente coloque a mão nas costas e ele vai tentar empurrar a mão do examinador, afastando a mão das costas. Dessa forma, o ombro está realizando uma rotação interna contra a resistência do examinador. Esse é o teste de Geber e ele está testando principalmente a musculatura subescapular. Por último, quero mostrar um teste aqui para vocês que está avaliando a musculatura na verdade não é a musculatura. Esse teste está avaliando o tendão da cabeça longa do bíceps, que não faz parte dos 4 músculos do manguito rotador, mas está envolvido nas dores e nas lesões. Por isso que tem que ser avaliado, tem que ser investigado. A cabeça longa do bíceps vai passar nessa região entre as duas tuberosidades e a gente vai testar fazendo uma força contra a resistência com a mão em supinação, com o antebraço em supinação e vamos solicitar o paciente para fazer a força aqui para cima, tá? Ele chama Palm Up Test ou Speed. O Palm Up Test é justamente porque a palma da mão está
para cima. E nesse teste a gente está testando a cabeça longa do bíceps. E para intensificar, acentuar o sintoma, para a gente aumentar a sensibilidade desse exame, a gente pode inclusive colocar a mão aqui na cabeça longa do bíceps. Se vocês fizerem esse movimento em vocês vão conseguir sentir esse tendão passando aí, tá bom? Então esse é o Palm Up Test ou Speed. Existem outros testes, mas aqui a gente está falando dos principais e pelo menos um de cada para vocês conseguirem avaliar os músculos do manguito rotador. Agora a gente vai progredir na nossa avaliação. Já fizemos a anamnese, já fizemos o exame físico, agora a gente vai solicitar um exame de imagem. A radiografia ela é sempre o primeiro exame de imagem que a gente vai solicitar. Em praticamente todas as patologias ortopédicas, o primeiro exame a ser solicitado é a radiografia. É um exame de baixo custo, de fácil acesso, né? É um exame de uma realização rápida. Então, a gente pode visualizar algumas alterações na radiografia, mesmo que seja uma lesão de manguito, mesmo que seja uma lesão de tendão, mesmo que seja uma lesão de partes moles, que é o que geralmente não aparece na radiografia, porque a radiografia está mostrando ali pra gente esqueleto ósseo. Mas tem algumas alterações na radiografia que a gente pode inferir a lesão do manguito, e a gente vai falar de algumas aqui agora. Além das alterações que a gente pode inferir, pode ter também um depósito de cálcio nesse manguito, nesse tendão, que é a tendinite calcária, que é uma calcificação desse tendão. Existem dois processos, existe a tendinite calcária e existe só uma calcificação tendínea que não vai causar os sintomas e que pode estar associada a outras patologias. Isso vai aparecer na radiografia porque o cálcio ele é radiopaco, então ele vai bloquear a radiação ionizante de forma que a gente consegue identificar esses depósitos que estão ali nas partes moles. Além disso, pode ter calcificação de ligamento, que é o ligamento coraco-humeral. O ligamento coraco-humeral ele vai sair do processo coracoide e ele vai se inserir ali na cabeça do húmero. Então, ele é um ligamento que está em constante tensão ali e trauma, na medida que a gente fica realizando movimentos que a mão está acima do nível do ombro, porque vai realizando ali o impacto. O ligamento coraco-humeral, ele participa do arco coraco-humeral, então ele ajuda na contenção da cabeça nessa região. Então tudo que a gente estiver fazendo, forçando esse impacto, pode causar lesão do ligamento coraco-humeral e inclusive calcificações nesse ligamento. Só um detalhe importante aqui de anatomia, no nosso processo coracoide, a gente tem inserção de um músculo e origem de dois outros tendões. A gente tem a inserção do peitoral menor numa região mais proximal e mais medial, e a gente tem a origem de dois tendões aqui na pontinha, na extremidade do processo coracoide, que são os dois tendões, que são os dois músculos que formam o tendão conjunto, que é a cabeça curta do bíceps. A gente já falou da cabeça longa, né? Agora a gente tá falando da cabeça curta do bíceps e a musculatura coraco-braquial. Só detalhe importante de anatomia, porque pode cair em prova para vocês e pra gente entender exame físico também é importante. Outra alteração que pode ter na radiografia é uma ascensão da cabeça do húmero. O que é normal é a cabeça do húmero estar ali encaixada, nivelada com a glenoide, né? Na articulação de bola e soquete dela ali, que é a articulação gleno-humeral. Mas, à medida que vai tendo um desgaste, lesão, degeneração do manguito que cobre toda essa região, essa cabeça do húmero ela pode ir subindo, porque as estruturas que contém essa cabeça aqui rebaixada, elas vão se enfraquecendo, de forma que essa cabeça do húmero vai subindo, e essa ascensão da cabeça pode ser vista na radiografia. Existe uma medida ideal, que é a distância entre a cabeça do húmero e o acrômio. O normal é que seja 7 milímetros ou mais. Se essa distância tiver menor que 7 milímetros, existe um sinal de migração proximal ou de ascensão da cabeça do húmero. E eu trouxe uma imagem de radiografia para mostrar aqui para vocês. Além disso, a gente consegue ver também o formato do processo do acrômio. O acrômio tem vários formatos possíveis, existe uma classificação para isso, e existem os formatos que causam mais impacto, os mais ganchosos, que é o tipo 3, vão causar mais impacto da cabeça do húmero com o acrômio. Isso também pode ser visto na radiografia. Mas aqui a imagem que eu trouxe para vocês é a ascensão da cabeça do húmero. Vejam só a diferença.
Na imagem da esquerda, mostrando a distância normal de 7 milímetros ou mais da cabeça do úmero em relação ao acrômio. E a imagem da direita mostrando uma perda dessa contenção normal da cabeça, dessa posição normal da cabeça. Essa cabeça teve uma ascensão ou uma migração proximal, de forma que essa distância diminuiu, inclusive aqui já está encostando, né? Que é um sinal de degeneração, é um sinal de desgaste, é um sinal crônico, tá? De lesão de manguito rotador crônica. Em estágios agudos isso não acontece, porque a gente tem estabilizadores secundários ali para a cabeça do úmero não subir, né? Se você cair e machucar o manguito, seu úmero não vai subir dessa forma. Isso é lesões crônicas, isso acontece em lesões crônicas. E outros exames que a gente pode solicitar, além da radiografia, são ultrassom e ressonância. O ultrassom tem as vantagens de ser uma avaliação dinâmica, que você pode movimentar o ombro enquanto realiza o exame. Ele é um exame barato, né, de ser realizado. Às vezes tem disponível de prontidão o ultrassom para fazer o exame no mesmo dia, na mesma hora. Ele ajuda também a gente fazer uma infiltração guiada por ultrassom, infiltração de corticoide, infiltração de ácido hialurônico, infiltração de arnica montana. Então, várias substâncias que você pode infiltrar, você pode utilizar o ultrassom para fazer essa infiltração guiada. Agora, ele possui também umas desvantagens, que é: você depende muito do examinador que está realizando, da experiência do examinador para ver essas lesões. E ele tem uma limitação de avaliar outras patologias, que no caso da ressonância a gente consegue. Na ressonância a gente consegue ver o úmero todo, a escápula, toda a articulação, a superfície cartilaginosa, o labrum, a gente consegue ver ligamento, tendão, inserção, a gente vê tudo com muito detalhe na ressonância. E aqui no ultrassom existe essa limitação. Então existem benefícios e desvantagens. Existem vantagens e desvantagens de realizar um exame de ultrassom. Agora, claro que a ressonância é o padrão ouro para a gente conseguir ver exatamente o tamanho da ruptura, a localização da ruptura, o grau dessa lesão, a profundidade dessa lesão. A gente consegue visualizar se a cabeça longa do bíceps está medializada ou se ela está subluxada ou não. A gente consegue ver cistos na cabeça do úmero, a gente consegue ver depósito de cálcio, a gente consegue ver lesões do labrum da glenoide, que é aquele processo fibrocartilaginoso que aumenta a extensão da glenoide, fazendo com que ela fique mais profunda e aumente a superfície articular, que é um fator que contribui para a estabilidade do ombro, né? Já que o ombro é a articulação mais móvel do corpo, por isso é a articulação com maior chance de luxar. 40 a 50% das luxações do corpo acontecem no ombro, porque ele é muito instável para conseguir ter esse movimento todo que o ombro tem. O que mais que a gente pode ver na ressonância? A gente pode ver o grau de degeneração gordurosa da musculatura. Quando a gente faz uma ressonância num corte sagital, como se fosse o corte de cabelo aqui no meio, né? Então, quando a gente faz uma ressonância com o corte sagital, que é como se fosse esse corte aqui, a gente vai conseguir ver a escápula de lado. A gente consegue ver o Y da escápula, que é o corpo da escápula com aquela espinha da escápula. Então, o corpo da escápula e a espinha dela é que formam esse Y aí. Esse Y também pode ser visualizado na radiografia, na incidência de perfil de escápula. Aí, quando a gente faz esse corte sagital na ressonância magnética, a gente consegue ver a musculatura que está dentro do Y. Quem está dentro do Y? A musculatura que está acima da espinha da escápula, ou seja, a musculatura do supraespinhal, que é a musculatura mais lesada no manguito rotador. À medida que vai acontecendo o processo degenerativo dessa lesão, desse processo crônico, a gente tem uma degeneração gordurosa. As fibras musculares começam a ser substituídas por gordura. E quanto mais essa substituição vai acontecendo, menor a chance da gente conseguir fazer um bom reparo aqui para essa lesão, né? Porque se a lesão foi aguda, o paciente é jovem, a musculatura tá bonita, igual aquela imagem da esquerda ali, né? Só músculo, a chance de melhora com aquele reparo é muito grande. Então, isso também vai ser levado em consideração na hora que a gente for decidir pelo tratamento.
E a imagem da direita mostra pra gente talvez uma possibilidade cada vez menor de ter uma melhora ali com aquele tratamento, né? Já tem uma lesão mais crônica, com uma substituição de fibras musculares por gordura. Vocês estão vendo? O que tá de pretinho ali, de cinza escuro, é a musculatura. E o que tá brilhando ali pra gente é a gordura, tá bom? Bom, essa é a ressonância que vai nos ajudar a ver detalhadamente aí sinais de lesão. Aqui eu mostrei para vocês, mas eu acho que eu não falei, né? Ali tá mostrando a ruptura da inserção do supraespinhal. Ele se origina na escápula e ele vai se inserir na cabeça do húmero na grande tuberosidade. Aquele espaço ali tá mostrando pra gente a ruptura do tendão do supraespinhal. Bom, vimos ressonância, vimos ultrassom, vimos radiografia, agora vamos tratar esse paciente, né? O que a gente vai considerar para indicar o tratamento para esse paciente? Idade do paciente, grau de atividade, de função, né? Se ele é atleta, se ele é ativo ou se ele já é sedentário, não faz mais nada. Mecanismo da lesão, se for uma lesão aguda, traumática, né? A gente tem uma tendência maior a fazer o reparo, ou se é uma lesão mais degenerativa, com substituição de gordura. As características dessa lesão, o tamanho da lesão, a profundidade da lesão, a retração da lesão e atrofia muscular. E também vamos avaliar se tem uma lesão completa ou parcial. Isso tudo a gente vai avaliar para considerar o tratamento. Para tratamento conservador, a gente vai poder indicar um anti-inflamatório, uma infiltração, fisioterapia, terapia ocupacional, né? A gente precisa muito de um tratamento multidisciplinar para esse paciente. Então, a gente vai ter todo esse acompanhamento aí com ele. E, além disso, existem as opções de tratamento cirúrgico, quando a gente indicar cirurgia, quando a lesão for maior, né? Eu não posso falar que quanto maior a lesão, quer dizer que vai ser cirúrgico. Porque existem lesões que são lesões maciças, enormes, mas que já tem degeneração da musculatura, já tem pouca função do paciente, já tem desgaste articular, degeneração da cartilagem. E aí, em alguns casos, a gente nem indica a cirurgia. Então, não tem como eu falar que quanto maior a lesão, maior a indicação. Por isso que eu mostrei para vocês que a gente leva vários fatores em consideração para indicar ou não um tratamento de cirurgia para pacientes com lesão de manguito. Se a gente opta por tratamento cirúrgico, a gente tem algumas opções de tratamento cirúrgico, dependendo de todos aqueles fatores que a gente avaliou. A gente pode indicar só um desbridamento artroscópico, uma descompressão, né? Às vezes esse paciente tem só uma compressão subacromial. A gente pode retirar aquele gancho do acrômio, que às vezes é mais ganchoso, tipo 3, a gente vai retirar essa parte aqui do acrômio, que é o que fica ali impactando, né, no nosso tendão. A gente pode reparar a lesão, pode ser um reparo aberto, cirurgia aberta, ou pode ser um reparo artroscópico por artroscopia. A gente pode fazer uma reconstrução de cápsula, uma transferência muscular para estabilizar esse ombro. E em últimos casos, a gente pode até precisar de uma prótese para esse ombro, né? Lembrando que quando tem lesão de manguito e a musculatura ali não está funcionando, a gente não vai fazer uma prótese comum. Geralmente a gente vai indicar a prótese reversa, que é um pouquinho diferente, né? Não vou entrar em detalhes específicos aqui, porque não vem ao caso, mas para vocês saberem que existe, para vocês conhecerem as opções de tratamento, ok?